Olá, jovens humanos. Há quem diga que o medo é apenas fruto da imaginação. Mas e se for algo mais? Se for um aviso, um pressentimento ou um chamado do outro lado? Preparem-se para ouvir relatos que vão desafiar sua percepção da realidade. Mas cuidado, o medo tem ouvidos. História 1. Fantasma na estrada. Isso não aconteceu comigo, mas me foi contado pela minha mãe e suas amigas. Eu sempre soube do lado da minha mãe especialmente. Era muito sensível a espíritos e coisas assim. Eu mesmo brinquei com tabuleiros Ouija, magia de velas e conjurações de feitiços. No entanto, nunca experimentei nada parecido com o que minha mãe passou quando ela estava no último ano do ensino médio. Devo começar dizendo que minha família, e claro, eu, somos da ilha do Maui, no Havaí. Como todos sabemos, o Havaí é um lugar muito espiritual e tem muitos espíritos inquietos no passado e no presente. Bem, na ilha do Maui há uma seção que chamamos de Up Country. Maui, basicamente, é a região que sobe o vulcão adormecido, que forma grande parte da ilha. Estando no ensino médio e no meio da multidão festeira, minha mãe e suas amigas decidiram acampar, passar a noite na área do Up Country. Bem, havia, é claro, o consumo habitual de álcool e os jogos habituais com bebidas, que os alunos do ensino médio jogam, sabe? Mas o estranho não aconteceu enquanto estavam todos alterados pelo álcool, e sim no outro dia de manhã. Eram cerca de 5:30 da manhã, quando todos acordaram para voltar para o centro de Maui, porque o então namorado da minha mãe tinha que trabalhar na loja do pai dele. Ao fazerem uma curva fechada na estrada, minha mãe notou um jovem. Ele estava sentado num muro baixo, na lateral da estrada. Ele não estava sentado de uma forma comum, como é de costume sentar no muro baixo. Estava encolhido, com seus joelhos dobrados, alcançando o peito, e a cabeça baixa, escorada nos joelhos. Quando o carro passou pela área, minha mãe se virou para olhar para trás e não viu ninguém lá. Ela imediatamente gritou que eles deveriam se virar e voltar, porque ela pensou que ele tinha caído no desfiladeiro, atrás do muro, e talvez tivesse se machucado. Mas, para a surpresa da minha mãe, seu namorado pisou fundo e não parou até estacionar na garagem dos meus avós. Ele estava visivelmente assustado, suando bastante. Só quando pararam e ele conseguiu se acalmar é que conseguiu falar algo. Ele insistiu que não viu ninguém lá, que era só impressão dela, e a pediu para esquecer o assunto. No entanto, os amigos no banco de trás, que também ficaram bem assustados com a situação, decidiram contar para minha mãe o que realmente aconteceu. Eles contaram a história de um garoto e como a vida dele havia acabado naquele exato lugar, devido a um terrível acidente de carro. É óbvio que minha mãe surtou, né? Porque quando ela descreveu o que o garoto estava vestindo e a sua fisionomia, isso batia exatamente com a descrição dos seus amigos. Bem, na noite seguinte, minha mãe quis voltar lá em cima e tentar ver se ela estava sonhando ou algo assim, e convenceu o namorado e as duas amigas a irem com ela. Naquela noite, quando o namorado dela parou na garagem, ele buzinou, como sempre fazia, e minha mãe saiu pela porta dos fundos, como sempre fazia. Desta vez, porém, ele viu uma sombra preta, muito alta, seguindo minha mãe, da porta dos fundos até o carro. Quando a minha mãe se aproximou do carro, a sombra correu para os arbustos. Tenho que acrescentar que meu avô tinha colocado holofotes na entrada para iluminar melhor o caminho. O namorado da minha mãe ficou pálido como um fantasma quando ela se sentou ao lado dele, e quando ele contou o que ele tinha visto. Isso a deixou ainda mais ansiosa para voltar para o interior. Eram cerca de 11:30 mais ou menos, quando eles finalmente chegaram ao mesmo local que a minha mãe tinha visto tal garoto. O namorado da minha mãe então diminuiu a velocidade e eventualmente parou, bem na frente do muro, e não havia nada lá. Eles esperaram por cerca de 1 hora e estavam prontos para ir embora, quando a minha mãe olhou para o muro e, é claro, como um dia, viu o garoto novamente, sentado ali, sozinho, com os joelhos no peito e a cabeça baixa. Desta vez, minha mãe saiu do carro. O engraçado é que ninguém mais viu a aparição. Quando a minha mãe contornou a traseira do carro, a aparição olhou para ela e parecia que estava tentando lhe dizer algo.
minha mãe parou no meio do caminho. Ela disse que se lembra até hoje da expressão no rosto da aparição. Era triste. Ela se lembra de tentar entender o que a aparição estava dizendo e jura que o espírito dizia algo como: "Você é a próxima". Minha mãe diz que até então ela estava convicta de que não era algo sobrenatural. Ela realmente acreditava que havia visto um garoto, vivo, que possivelmente havia caído lá e quem sabe se machucado. E devido às crenças locais, o seu namorado e seus amigos haviam negado socorro ao garoto. Por isso ela sentiu uma necessidade imensa de voltar ao local e ter certeza que não havia ninguém lá, ainda precisando de socorro. Mas assim que viu novamente o garoto e supostamente ouviu o que ele parecia dizer, ela simplesmente desmaiou. Minha mãe acordou horas depois, no banco da frente do carro de seu namorado, com seus amigos olhando para ela. Ela contou a eles o que tinha visto e o que o espírito lhe disse. Bem, nem preciso dizer que eles desceram a montanha e encerraram a noite, né? Na manhã seguinte, minha mãe acordou e foi até a cozinha para cumprimentar meus avós. Eles acordam muito cedo e já tinham o café da manhã pronto quando minha mãe levantou. Eles tinham más notícias para ela. Aparentemente, uma garota da escola dela estava andando pela mesma estrada onde ela tinha visto o espírito e foi morta por um turista que descia a montanha em alta velocidade. Houve uma grande explosão porque o carro que ele dirigia subiu e pulou o muro para o pequeno desfiladeiro que havia ali. Então minha mãe teve um segundo surto. Ela ligou para o namorado para contar o que tinha acontecido. Ele já sabia. E ambos perceberam que se tivesse ficado ali um pouco mais, ela teria morrido em vez de outra garota, que realmente teria sido a próxima. Mais tarde, minha mãe estava folheando alguns dos anuários da biblioteca, sem nem mesmo pensar em sua experiência, quando quase desmaiou, pois lá, ocupando uma página inteira, estava uma dedicatória memorial com o enorme 8x10 do garoto que ela tinha visto sentado no muro. O engraçado é que quando a minha mãe foi para casa e folheou seus próprios anuários antigos, havia uma nota na capa interna da frente que ela nunca tinha notado antes. Dizia: "Para minha boa amiga Marilyn", que é o nome da minha mãe a propósito. "Eu sempre estarei lá quando você precisar de mim. Deus a abençoe". Não havia nenhum nome assinado ou algo assim. Estranho, né? História 2. A mulher no cavalo. Tenho uma filha de 5 anos, que aqui darei o nome de Nadine. Meu marido e eu estamos casados há 3 anos e recentemente compramos uma fazenda, que parecia ser a casa dos nossos sonhos. Lá temos 4 cavalos, 2 pôneis, 11 vacas, 10 galinhas e muitos gatos, incluindo alguns desgarrados que acolhemos. Era para ser o lugar perfeito para criarmos a nossa filha e vivermos em paz. Nosso plano era simples. Eu daria aulas de equitação para Nadine, enquanto meu marido cuidaria das galinhas e faria os reparos necessários com a ajuda de um amigo. Tudo estava indo bem, até a primeira noite. Nas primeiras semanas, Nadine insistiu em dormir conosco. Achei estranho e perguntei por que ela não queria ficar em seu quarto. Com uma voz infantil, ela respondeu: "Tem uma senhora lá, mamãe, e ela anda a cavalo". Confusa, perguntei mais e ela continuou: "Ela é um fantasma". A ideia de um fantasma parecia absurda, mas naquela mesma noite algo aconteceu. Decidi ficar acordada com Nadine na sala, assistindo TV, quando ouvimos um barulho alto vindo do lado de fora. Parecia o som de Kiss, uma égua que eu estava treinando para Nadine. O celeiro, porém, ficava longe o suficiente para que isso fosse estranho. Nadine correu até a janela e eu a segui. Foi então que vimos Kiss correndo pelo campo, rápida e assustada. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, Nadine gritou: "A dama, mamãe!". Olhei novamente e dessa vez vimos o que parecia ser uma figura etérea montada em Kiss. Era uma visão assustadora e surreal. Corri para acordar meu marido e juntos descemos até o celeiro para verificar. Para nossa surpresa, Kiss estava exatamente onde havíamos deixado. Desde então, as coisas têm ficado mais estranhas. Quase todas as noites, algo acontece. Frequentemente, acordamos com a sensação de um leve toque. Ao abrir os olhos, a figura está lá, ao lado da cama, nos observando. O mais estranho de tudo é que nossa casa foi construída recentemente,
o que deveria excluir qualquer tipo de história de assombração associada ao local. Ainda assim, as experiências são vívidas demais para serem ignoradas. Será que estamos lidando com um espírito? Ou tudo não passa de sonhos e coincidências? Não sei mais o que pensar, mas algo não está certo. História 3. USS Blue. Enquanto estava estacionado em uma base naval no sul da Califórnia, tive a oportunidade de embarcar em alguns dos navios antigos que estavam sendo preparados para desativação e afundados em testes de mísseis. Entre eles, havia um destroyer da Segunda Guerra Mundial, um navio chamado Blue, que estava amarrado junto aos outros, aguardando o mesmo destino. Eu e mais 2 colegas embarcamos com o objetivo de recuperar alguns itens antes que os navios fossem levados. O calor era intenso, especialmente nas partes mais internas do navio, onde facilmente ultrapassava os 40 graus. Enquanto explorávamos os alojamentos dos oficiais do Blue, um dos colegas encontrou uma moeda chinesa caída no chão, além de alguns objetos curiosos, como cigarros antigos e uma comissão militar de décadas atrás. Estávamos suando muito e quando de repente sentimos um movimento de ar frio. Mas não era apenas um alívio do calor. O ar ficou gelado a ponto de causar arrepios. Achamos aquilo estranho e decidimos nos afastar daquela área. Mas o calor intenso retornou assim que mudamos de lugar. Um dos colegas sugeriu que voltássemos ao local frio. E assim fizemos. Para nossa surpresa, o mesmo fenômeno aconteceu. A temperatura caiu drasticamente e, junto com isso, ouvimos algo parecido com sussurros ao nosso redor. Foi então que um dos rapazes comentou ter sentido um leve toque logo após pegar a moeda. Neste momento, ficamos convencidos de que algo estava tentando se comunicar, ou talvez nos alertar. A sensação era de que aquele navio, com a sua longa história, ainda guardava a energia de alguém que viveu ali, ou então morreu. Não conseguimos explicar o que aconteceu naquele dia. Logo depois, o Blue foi levado para o mar e afundado. Seja o que for que experimentamos, permanece no fundo do Pacífico, junto com o navio. História 4. O que está acontecendo comigo? Já tive algumas experiências estranhas, mas recentemente as coisas estão saindo do controle e confesso que estou começando a achar que algo realmente está acontecendo. A primeira vez foi há alguns meses, era tarde da noite e eu estava saindo do meu quarto. Quando passei pela porta do banheiro e percebi uma figura alta parada na escuridão. Achei que fosse alguém da minha família. Foi então que chamei pela pessoa. Antes que pudesse obter uma resposta, ouvi a porta da frente se abrir e as vozes dos meus pais e irmãos chegando em casa. Fiquei completamente confuso. Se todos estavam chegando naquele momento, quem era a figura? Quando olhei novamente, não havia ninguém lá. Decidi ignorar, achando que talvez fosse apenas a minha mente me pregando peças. A segunda vez foi mais perturbadora e aconteceu na semana passada. Eu estava sentado na cozinha com o meu cachorro Chase, por volta da meia-noite. De repente, Chase ficou inquieto, olhando fixamente para a porta. Quando olhei na mesma direção, vi um par de olhos me observando. Parecia minha irmã mais nova. Perguntei o que ela queria e ela respondeu com um sussurro: nada. Ela então desapareceu ao virar no corredor. Levantei-me e fui atrás dela imediatamente. Não estava longe, a poucos passos de distância, mas ao virar a esquina não havia ninguém. Perguntei à minha mãe se a minha irmã estava no quarto e ela confirmou que sim, já fazia pelo menos uns 10 minutos. Não havia como ela ter saído de lá e voltado sem que percebêssemos. O último episódio foi ontem à noite e eu tinha me deitado, mas lembrei que havia esquecido de alimentar meus animais. Levantei e fui para a cozinha. Depois disso, decidi subir um andar superior para pegar um livro na biblioteca. Assim que cheguei ao topo da escada, a porta, bem em frente, começou a se abrir lentamente. Fiquei paralisado por um momento antes de descer correndo de volta para meu quarto. Tranquei a porta e tentei entender o que tinha acabado de acontecer. Minha primeira reação foi culpar o vento, mas uma corrente de ar não gira a maçaneta de uma porta, né? Essas experiências comigo são novas, mas se considerar toda a minha família, os lugares que moramos, aí não é muita novidade não. Na minha casa antiga, amigos diziam que viam coisas estranhas e se recusavam a voltar. Eu nunca entendi o motivo, mas agora começo a perceber que talvez eles estivessem certos.
eu não via, ouvia ou sentia nada na outra casa. E apesar de ter tido algumas experiências difíceis de explicar, nada foi como as que eu vivo agora. Não sei o que fazer, estou aterrorizado e cada vez mais convencido de que algo está errado. História 5. Rezem por mim. Essa é uma história que uma amiga compartilhou comigo. Ela envolve minha amiga e seus 2 irmãos. Eles estavam voltando para casa em uma viagem de 3 horas e com pressa para chegar a tempo do aniversário da mãe. O irmão mais velho da minha amiga estava dirigindo. Ela estava no banco do passageiro e o irmão mais novo no banco de trás. Tudo estava normal, até que no meio do caminho, o seu irmão que estava dirigindo avistou uma figura feminina cruzando a estrada. Ela vestia preto e carregava algo nos braços. O irmão da minha amiga não disse nada a ela, mas ela, que é bem curiosa, perguntou se os outros irmãos também tinham visto, e os 2 confirmaram. Enquanto discutiam o ocorrido, o irmão motorista olhou pelo retrovisor e viu algo que fez seu coração disparar. A mulher estava correndo atrás do carro. Ela se movia de forma assustadoramente rápida. Ele acelerou, tentando se distanciar, mas a mulher não só o alcançou, como apareceu do lado da janela dele. Ela olhou diretamente para eles e então desapareceu. Assustados, os 3 seguiram viagem em total êxtase até chegarem em casa. Mas aquela noite seria igualmente perturbadora. Nenhum deles teve coragem de dormir sozinho. Preferiram ficar juntos no quarto dos pais. Durante a madrugada, o irmão mais velho teve um sonho inquietante. Nele, a mesma mulher de preto apareceu ao lado de sua cama. Ela parecia calma e pediu desculpas, dizendo: "Eu não queria assustar vocês. Por favor, faça uma oração por mim. Não estou em paz. Façam mérito para mim no templo." Meu irmão acordou assustado, mas sabia o que tinha que fazer. No dia seguinte, ele contou à família o que aconteceu e todos foram ao templo para fazer orações e méritos em nome da mulher. Desde então, eles evitam falar sobre o assunto. Nenhum deles nunca mais viu ou sonhou com aquela mulher. Eles ainda precisam dirigir naquela mesma estrada e, para garantir, sempre fazem o trajeto rezando. História 6. Fantasmas no museu. Em maio, recebi uma oportunidade de trabalho dos sonhos. Passar o verão no museu da minha cidade, conduzindo passeios e trabalhando com artefatos históricos. Como amante de história, era simplesmente perfeito. O museu é composto por 3 pequenos edifícios, cada um com seu próprio charme. O primeiro é um edifício pequeno, onde se encontram exposições sobre a história esportiva da cidade, os primeiros colonos e uma grande coleção de livros e arquivos. Esse é também o lugar onde ficam o computador e o telefone, então é onde eu trabalho quando não há visitantes. O segundo edifício é o celeiro, cheio de equipamentos agrícolas antigos e itens de corrida de cavalos. Meu favorito, no entanto, é o terceiro edifício, a cabana de madeira. A cabana foi construída em 1860 e recebeu várias famílias ao longo dos 100 anos seguintes. Agora, ela foi configurada para parecer uma típica fazenda da década de 1880. Para entrar, você precisa passar pela cozinha, nos fundos, e aí sobe uma pequena escada até a sala principal. À direita ficam 2 quartos pequenos, e à esquerda há uma escada que leva a um sótão repleto de vitrines de roupas antigas. Foi neste edifício que as coisas começaram a ficar estranhas. Como o museu é pequeno, eu trabalho sozinho, e a menos que haja alguma visita, fico completamente sozinho no local. No meu primeiro dia, estava andando pelos edifícios para me familiarizar com tudo. Subi até o sótão da cabana, onde fui atingido por um cheiro forte de cavalo. Era como se eu estivesse em um estábulo, mas o cheiro desapareceu em segundos e foi substituído pelo cheiro normal do museu. Olhei ao redor para tentar descobrir de onde vinha e encontrei um cobertor antigo jogado nas costas de uma cadeira. Ele era usado por pessoas que viajavam em carruagens há mais de 120 anos. Peguei o cobertor e cheirei, mas ele só tinha um cheiro de pano velho mesmo. A princípio, isso só me parecia uma coincidência estranha, então continuei meu trabalho. Alguns dias depois, enquanto varria o salão principal da cabana, ouvi um barulho forte na porta da frente, como se alguém estivesse batendo. A porta estava trancada por dentro e só abria nos dias de grandes passeios. Olhei pela janela do lado de fora da porta, mas não vi ninguém. Isso aconteceu 2 vezes ou mais.
e sempre que abria a porta, não havia ninguém lá. Tentei procurar uma explicação para o barulho, mas não encontrei nada. Mais tarde, enquanto passava pelo celeiro, ouvi conversas, como se alguém estivesse lá dentro. Quando entrei, o celeiro estava vazio. Durante o dia, também ouvi passos na sala principal da cabana, onde não havia ninguém. Quando entrei para verificar, vi pés de uma mulher no topo da escada que levava ao sótão. Ela usava sapatos escuros e um vestido longo. Subi as escadas para procurar, mas quando cheguei ao topo, a sala estava vazia. O medo me fez descer rapidamente e voltar para o escritório, onde tudo parecia normal. Desde então, não vi mais nada, mas ainda ouço de vez em quando passos leves, o farfalhar de um vestido e sussurros. Vou trabalhar no museu até setembro. Não sei se quero ver mais fantasmas ou se desejo que minha estadia lá acabe sem mais ocorrências como essa. Acho que só o tempo para dizer. História 7. O acampamento indígena. Enquanto caminhávamos por uma reserva perto de um lago, também conhecido como Cooper Lake, eu e alguns amigos tivemos uma experiência inexplicável. Alguns dos meus amigos foram até o lago para pescar, mas como nem todos gostavam de pescaria, eu e o restante do grupo decidimos fazer caminhadas, enquanto o restante ficava à beira do lago. Eu e meu ex-marido, meu irmão e sua namorada começamos a caminhar. Estávamos na trilha há cerca de 1 hora, quando de repente começamos a sentir o cheiro de fumaça. Decidimos seguir o cheiro e descobrir de onde vinha. Logo encontramos a fonte do cheiro, um acampamento. À primeira vista, pensei que fossem indígenas em um acampamento tradicional, pois vi 4 homens com cerca de 40, 45 anos e um mais velho, que parecia ter entre 50 e 60 anos, todos vestidos com trajes tradicionais indígenas. A princípio, achei que estavam ali por algum motivo especial, então comecei a me afastar. Foi quando percebi algo estranho. O fogo estava queimando intensamente na fogueira, mas ninguém estava adicionando combustível a ela. O fogo permanecia forte, mas não consumia o material que estava lá. Decidi tentar falar com eles para entender melhor. Dei um passo à frente e disse oi. Nenhum dos homens sequer se moveu. Tentei de novo. Oi, tudo bem? Nada. Olhei para os outros membros do grupo e todos estavam tão confusos quanto eu. Meu marido pensou que talvez eles não falassem como mulher, então tentou um oi também, mas ainda assim não houve resposta. Tentamos várias vezes, mas parecia que nem existíamos no mundo deles. Então de repente o acampamento desapareceu, como se fosse uma visão, tudo sumiu diante dos nossos olhos. Fiquei ainda mais intrigada. Então fui até o centro do acampamento e comecei a cavar com um pedaço de pau. Após cavar um pouco, encontrei algumas pedras queimadas de um lado, como se tivesse sido parte de um círculo de fogo. Voltamos para o restante do grupo e contamos o que havia acontecido. Minha amiga, que havia ficado na pescaria, inicialmente não acreditou, mas depois de ouvir todas as versões da história, ela também concordou que vimos alguma coisa, já que todos nós relatamos exatamente o mesmo acontecimento. Até hoje fico pensando naquele dia. Será que vimos fantasmas? Ou apenas uma cena que acontecia em um tempo diferente? E naquele momento, o véu entre os tempos nos permitiu, por algum motivo, presenciar isso. E então, meus jovens humanos, espero que tenham aproveitado essa viagem pelo desconhecido. Será que algo do desconhecido aproveitou para se aproximar de vocês? Se quiserem mais histórias, deixe seu like, compartilhe com outros amantes do sobrenatural e se inscrevam no canal. E lembre-se, se não se inscreverem nesse canal, é um sussurro para que a sua televisão ligue sozinha às 3 da manhã, viu? Mas claro, só se der um defeito, né? Até o próximo relato. Tenham bons pesadelos, meus bebês.